A indústria financeira está em grande transformação. Cultura, pessoas, tecnologia. A nuvem habilita as empresas a entenderem melhor seus clientes, a criarem produtos e serviços mais aderentes às necessidades, numa velocidade maior, entregando melhor experiência. Essa obsessão pelo cliente passa a ser o fator determinante para o sucesso. A AWS é grande parceira do segmento financeiro e apoia o CIAB 2021. We started with computers. We didn't stop at computers. We didn't stop at storage or cloud. We kept going, working with our customers to enable a kind of technology that can guide an astronaut back to safety and help make a hospital come to you instead of you going to it. So when it comes to your business, you know we'll stop at nothing. Com dedicação aos clientes e foco em inovação ao longo de décadas, a Huawei está presente em mais de 170 países e é a líder global em tecnologia de informação e comunicação. No Brasil há mais de 20 anos, a Huawei contribuiu para a transformação digital do país, sendo pioneira no fornecimento de banda larga fixa e móvel, incluindo as tecnologias 3G, 4G e 4.5G. Huawei. No Brasil e para o Brasil. A Mastercard é mais do que cartão, porque somos movidos por pessoas e criamos soluções para atender a cada uma delas. Como produtos que as identificam pela forma como digitam, transferências que acontecem num piscar de olhos e tecnologias que protegem empresas e clientes. Mastercard. Comece com as pessoas. Comece o que não tem preço. The financial services industry is one of the most data-intensive sectors in the global market. Financial institutions have access to vast amounts of data, yet less than 0.5% is used to power business insights. Welcome to Microsoft Cloud for Financial Services. Manage risk, modernize core systems, empower employees, and deliver differentiated experiences. Microsoft Cloud for Financial Services. Accelerate innovation for sustainable growth on the trusted cloud. Want customers and clients to bank on your business for life? Pega Software helps financial leaders engage with empathy for greater loyalty and a more profitable bottom line. The Pega Customer Decision Hub proactively delivers personalized experiences, delivers next best actions at the exact right time, and constantly adapts to keep up with each customer's needs. Start crushing business complexity with Pega. No mundo conectado, as transações financeiras são realizadas na velocidade digital, não em horas ou minutos, mas em segundos. E o Pix chegou para tornar tudo ainda mais ágil. Milhões de transações acontecendo simultaneamente. A transmissão de dados em uma plataforma de nuvem moderna pode garantir que você tenha velocidade, escala e resiliência. Uma experiência de banco digital fácil e transformadora para os clientes. É por isso que nosso código é aberto. How's the IT department liking the Now platform? Every time it takes care of something for us, we celebrate. How often does
Got it. ServiceNow. Why Brazil? Brazil is raising the bar of open innovation in Latin America and going towards the era of smart business. E por que a WSO2? Do Open Banking ao Open Insurance, das gestões de APIs à cibersegurança. Na WSO2, criamos as tecnologias da nova geração, tornando seus negócios à prova de futuro. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo painel do nosso primeiro dia do SEAB FEBRABAN 2021. Painel A Voz no Comando e a Ética dos Bots. Um assunto complexo que mexe com o hábito e comportamento das pessoas. Quem nunca se irritou com aquela voz de robô tentando ser simpática, mostrando uma certa intimidade e oferecendo algum produto ou serviço que vai mudar a sua vida? E o pior, muitas vezes essas ligações acontecem em horários mais inoportunos possíveis. Mas os bots e os comandos de voz estão cada vez mais populares e só cresceram com a pandemia. O Brasil tem hoje mais de 100 mil robôs de conversação criados, um aumento de 68% no último ano. E 24 mil desses bots estão ativos, conversando com diferentes públicos por todo o país. A crise e o isolamento social forçaram mudanças repentinas nos robôs de atendimento e aceleraram sua adoção até por parte dos clientes mais resistentes. Mas como calibrar esse processo? Como evitar que o atendimento se torne algo impessoal ou ainda que tenha algum comportamento tendencioso? É o que nós vamos discutir a partir de agora. E eu gostaria de começar já a chamar os nossos convidados por uma pessoa que faz parte dessa história desde o comecinho. Aliás, pensando melhor, eu acho que eu vou deixar ela mesma se apresentar para vocês. Olá, Mona. Você está falando de mim? Eu cheguei ao meu destino. É um prazer estar aqui com você. Eita, olha quem está aí. Quem está aí? A primeira voz do país da inteligência artificial. Já fez tanta coisa. Não é a Regina Bittar? É a Regina Bittar? É isso mesmo, Mona. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Estar nesse evento da SEAB FEBRABAN 2021. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo um assunto que, na verdade, é a minha área, é uma coisa que eu adoro, né? É a minha vida. É um prazer estar aqui com vocês. Eu ia dizer para você se apresentar, porque ela já foi Siri, já foi Google, já foi... Enfim. Na verdade, eu fui a primeira voz de inteligência artificial no Brasil, usada em aplicativos conhecidos, como o Google Tradutor, que foi o primeiro que a gente teve o contato, né? Que o usuário comum teve o contato com a inteligência artificial. Eu acho que isso marcou bastante. E acaba que eu personalizei uma voz artificial, né? Então, quando se pensa em voz artificial, pensa nessa voz que as pessoas começaram a identificar. Foi usada em diversos aplicativos e é usada até hoje, né? Mas essa voz artificial existe, ela está aqui conosco para o nosso painel. E também convidamos para participar desse painel, para compor o painel, o Rafael Cavalcante, superintendente executivo do Departamento de Gestão de Dados do Bradesco. Olá, Mona. Bem-vindo. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Regina, obrigado pelo convite. Obrigado aqui aos colegas que estão com a gente. Então, nossos colegas que já estão aqui, perdão de eu estar de costa aqui para eles, mas já vou apresentá-los. O Arthur de Santos, Head de TI para canais de distribuição humana e inteligência comercial do Santander. E Estevão Lasanha, diretor de tecnologia do Itaú Unibanco. É um prazer muito grande tê-los conosco para participar aqui desse painel. Vocês podem interagir a qualquer momento, estão remotos, mas estão aqui conosco.
obrigado, sejam bem-vindos. Bom dia, obrigado. Obrigado, Mona, bom dia. Bom, minha primeira pergunta é sobre a popularização dos bots e dos assistentes virtuais, principalmente agora, durante a pandemia. Como tem sido a evolução desses serviços nos últimos anos, a necessidade do distanciamento, como eu disse na abertura, e as restrições aceleraram o aprimoramento dessa tecnologia, não é mesmo? E para a Regina, eu vou depois pedir que ela falasse um pouco sobre a experiência dela de ser a primeira voz da inteligência artificial no Brasil. Eu vou começar então, Estevão, queria que a gente começasse com você em relação a essa pergunta. Obrigado. Bom, eu acho que você foi bastante feliz na introdução, quando você comentou sobre a evolução, sobre os indicadores, sobre a penetração desse tipo de solução, né? Essa é uma tendência que a gente já observava há alguns anos e ela vem ganhando força, vem ganhando tração. O ambiente que nós vivemos aqui, os desafios da pandemia, inclusive favoreceram a utilização desse tipo de solução porque remotizaram uma série de transações que a gente observou, o incremento de uso de canais digitais, com o cliente se autosservindo, se resolvendo, e os bots nesse contexto são bastante eficientes, são muito competentes para esse tipo de finalidade, né? Um outro aspecto que eu acho que é interessante observar é que a gente está vendo a popularização desse tipo de solução, né? O Brasil já é o terceiro país no mundo em volume de interações ali com as soluções do Google e está ficando cada vez mais natural para os usuários, para os clientes fazerem esse tipo de interface. Naturalmente que existem desafios na forma, na contextualização, no volume de intrusão que esse tipo de solução pode gerar. Eu acho que vai ser objeto da nossa conversa aqui hoje. Então, de fato, a gente tem uma pauta muito interessante aqui hoje. Obrigada, Estevão. Rafael, queria passar a bola para você. Eu acho que o ponto do Estevão é perfeito, né? Eu acho que houve, de fato, uma aceleração bastante relevante. Houve a necessidade de se utilizar esse tipo de canal no contexto que a gente viveu. Ou seja, é natural que as pessoas necessitassem, no momento de tanta volatilidade, respostas às suas perguntas de maneira rápida e, naturalmente, o caminho habitual, né, que elas tinham estava limitado, né? Ou seja, isso não ia se passar necessariamente para ir para uma rede de agência, isso não ia se passar necessariamente por visitar o canal digital somente, porque muito conteúdo ainda estava seguindo. Então, essas assistentes permitiram que a gente trouxesse esse tipo de resposta e trouxesse a possibilidade de transacionar para o cliente numa dimensão diferente, próximo dele, junto ao hábito que ele já tinha hoje. Arthur De Santis. Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com tantas feras falando de um tema tão atual que são os bots, né? Atual hoje, acho que seguirão assim por muito tempo. Esse tema do Covid, acho que dispensa mais comentários, né? Acho que é um consenso que esse último ano valeu por 10, seja na digitalização das empresas, como também tão importante quanto dos clientes. Se a gente considerar que aqui numa sessão do CIAB, onde parte do time está presencial, parte remota, acho que já é um bom indício do quanto mudaram as relações entre o físico e o digital nesse meio tempo, né? E quando você pensa no mercado, eu acho que foram muitas iniciativas para poder melhorar o atendimento. Os bots é uma das mais relevantes, sem dúvida nenhuma. E eu acho interessante a gente pensar nessa evolução, que eles nasceram muito mais com uma pegada de ganho de eficiência. Mas talvez pela natureza dele, de ser conversacional, ele acabou caindo muito bem no gosto popular. Como foi bem colocado aqui, o Brasil é um dos países líderes no uso desse tipo de tecnologia, né? E eles são tão bem aceitos, se você pensar bem hoje em dia, que eles deixaram de ser só, então, essa alavanca de eficiência e passaram a ser uma alavanca essencial para a qualidade de atendimento junto aos clientes. Quando você pensa no engajamento dos clientes no uso dos bots, e eu pego aqui o caso do Santander, né, é incrível como foi um crescimento exponencial, seja no volume de clientes, seja no engajamento de cada cliente usando os bots. Então, é uma verdade que veio para ficar e vai cada vez crescer mais. E eu vejo, para nós aqui interessante, que o bot não é só uma ferramenta hoje em dia para falar com o mundo externo, com os clientes. A gente acaba usando cada vez mais até internamente na organização para poder incutir esse mindset nas demais pessoas, os colaboradores, de como trazer mais ideias de usar essa tecnologia, de fomentar ela para o mundo externo. E eu acho que um grande indicador que ela só tende a crescer é quando você pega o volume de funcionalidades que estão sendo oferecidas por bots. Não é mais só informacional, é realmente ajudar a resolver o problema do cliente em transações de negócio. Obrigada, Arthur. Agora quero ouvir a Regina, né, que foi a primeira voz, como eu disse aqui na abertura, a primeira voz de
assistentes virtuais de inteligência artificial. Como é que você vê essa evolução toda, essa aceleração digital nesse último ano? Conta um pouco da tua experiência para a gente, Regina. Eu acho que acabou marcando uma passagem do tempo, né? A primeira assistente virtual, a primeira inteligência artificial a chegar no Brasil, teve o contato com o usuário comum, e eu acho que existiu essa transferência, inclusive, esse deslumbre com a inteligência artificial falando. É aquilo que de mais humano o homem pode ver na máquina hoje, é a voz. Então, hoje a voz está tendo um player muito forte, ela é essa conexão entre a máquina e o homem, e inclusive entre a empresa, o produto em si, né, e o usuário, o cliente. Então, por isso, hoje se fala que é a era da voz, porque realmente passa por esse período da gente utilizar mais a voz, porque ela tem uma rapidez maior do que a digitação, né? A gente consegue digitar aí 70 palavras por minuto e a gente consegue falar 150 palavras por minuto, 130. Então, realmente... E o mais importante, eu acho que é isso que o ser humano está tentando copiar, o divino, é reproduzir isso na voz humana, na máquina em si, essas emoções, essas nuances, né? Mas eu acho bem legal esse caminho que está percorrendo, e foi um privilégio ser a primeira voz que teve esse contato com o ser humano enquanto máquina, né? A voz vem ganhando cada vez mais espaço nas comunicações automáticas, praticidade, agilidade. A gente conversa com essas máquinas em casa, em várias situações, e as empresas vão aperfeiçoando cada vez mais essa interação. E especificamente sobre o comando de voz, e aqui eu acredito que o Rafael possa começar respondendo, o que estes comandos de voz já conseguem executar e quais são os próximos passos dessa tecnologia? Rafael. Claro. Eu acho que a gente começa, né, nessa experiência de chatbot, de assistente no Bradesco, com a Bia, há 5 anos, numa dimensão muito parecida com o que o Santos falou, né? Ou seja, como eu ganho eficiência na comunicação entre dúvidas que os nossos funcionários tinham em relação a produtos e funcionalidades que o banco tinha a oferecer, né? Então a gente começou testando dentro de casa para ver se esse conceito tecnológico agregava valor. E aí a gente viu o sucesso e começou a expandir a Bia para chegar, né? Ou seja, ela saiu em interações de texto dentro dos nossos funcionários para interação com o cliente em múltiplos canais, dentro desse contexto de convergir a união do atendimento pessoal, mas também no atendimento contextual e fácil quando o cliente quer usar um assistente virtual. Então, a gente começa a expandir o território da voz justamente acompanhando essa busca de estar nos lugares em que o cliente gosta de estar, precisa estar. Hoje, basicamente, a interação de voz ela é absolutamente aberta para o que o cliente quiser falar, né? O que a gente vem incorporando a cada vez mais é, num ciclo, a gente conseguir evoluir de somente prestar informação, que é justamente ele perguntar, gostaria de saber como eu faço para ver o meu saldo, para a habilidade de fazer essa transação, ou seja, em vez de responder, vá para o Internet Banking, vá para o mobile, já dizer para ele o que é, e na possibilidade de, dado essa interação, recomendar para o cliente uma coisa que ele possa fazer. Então, esse caminho evolutivo de possibilitar que a voz abra acesso no canal que o cliente está, em coisas muito naturais, é onde eu acho que a gente está e que a gente vai conseguir ainda mais alavancar com toda essa evolução que a gente vem falando aqui no SEAB, com o Pix acontecendo e com o Open Finance também. Obrigada, Rafael. Vou ouvir os nossos convidados que estão remoto. Como é que vai evoluir essa tecnologia? Começando pelo Arthur, depois pelo Estevão. Queria ouvir vocês. Tá bom, né? Falando de voz, né? Acho que tem muito a ver com o que a Regina comentou. Se a gente dá um passo atrás, né? A gente, enquanto humano, desde tempos imemoriais, a comunicação por voz é muito importante. Até porque veio antes, inclusive, da escrita. E eu acho que é porque ela consegue carregar não só a mensagem objetiva da palavra, mas muito da emoção, do sentimento, seja na nuance da voz, seja no tom de voz, no passo da comunicação. Quando você considera o brasileiro, que por natureza é um povo muito social, muito comunicativo, acho que a voz ganha mais destaque ainda. É só você olhar o WhatsApp de qualquer pessoa, qualquer familiar, e você vai ver o quão significativo é o volume de mensagens de voz versus texto. Isso aqui inclui o que foi colocado na parte de praticidade. Às vezes está num workflow mais mobile, mais on the go, que é muito mais fácil você falar do que digitar.
E é curioso fazer um parênteses como muda de acordo com o paradigma. Né? Quando você está no computador, com um teclado na sua frente, às vezes é muito mais fácil você digitar e você acaba vendo muito menos inserção de assistente de voz no computador do que no mobile. Mas o mundo hoje é cada vez mais mobile first e sempre que possível mobile only. Então esse é o presente e futuro conhecido. E o que eu vejo hoje, enquanto evolução, é que a fluidez da jornada, né, assim como a riqueza de funções que são providas pelos bots, está cada vez mais avançada, mais evoluída. E você acaba criando uma experiência tão imersiva, às vezes, que as pessoas deixam de reconhecer que estão falando com um bot, com uma pessoa. Acho que isso acaba sendo um pouco do futuro, né? Mas tão mais importante do que essa imersão, acho que é você realmente ser capaz de resolver de forma fluida e eficiente o que o cliente precisa ter resolvido. Então, se ágil nisso. Quanto à naturalidade, na humanização da voz, eu estou curioso para ouvir aqui a Regina. Né? Eu tive recentemente um projeto aqui para poder humanizar a Aura, que usa muito a voz, obviamente. E foi assim um processo maravilhoso, né? Poder acompanhar e aprender um pouco do quanto de ciência e arte estão misturados nesse mundo de humanizar o atendimento, de trabalhar com a voz. Então, eu estou curioso para ouvir a Regina agora. Regina. A humanização da voz é uma coisa que a gente precisa achar o ponto ideal. Porque eu estava conversando com o Rafael e com a Mona, antes da gente começar, que às vezes, o que o usuário quer? Ele quer a identificação de que ele está falando com uma máquina e até que ponto aquela máquina é humana, ou ele quer ter claro que aquilo é um bot e que ali está para oferecer o serviço. Então, essa humanização, eu acho que é realmente um estudo. A gente está caminhando por caminhos nunca dantes né, caminhados. Né? Então, eu acho que é uma coisa para se descobrir, porque é difícil entender o que o usuário quer, se ele quer essa humanização tão forte, porque o ser humano ele tem uma compreensão do todo, né, do que está acontecendo para poder colocar a emoção, que eu não sei até que ponto o bot pode chegar a ter essa cognição completa da história e reproduzir isso na emoção. A gente está tentando, né? Estevão, quer entrar nessa conversa? Primeiro os próximos passos da tecnologia e se dá para colocar emoção nos bots. Eu achei ótimo aqui os pontos dos colegas. De fato, quando a gente olha do ponto de vista de um panorama evolutivo, o Rafael descreveu super bem, né? A gente começou com jornadas mais simples, com o bot quase funcionando ali como uma biblioteca de consulta, né? Respondendo de quais seriam os caminhos para atingir um certo objetivo. Isso servia para os nossos próprios colaboradores e servia também para os clientes. À medida que a tecnologia foi evoluindo, as classes de algoritmo foram evoluindo, a gente passou a ser capaz de executar transações. E essas transações estão ficando cada vez mais complexas. E aqui, os bots cumprem uma função complementar aos aplicativos mobile e de internet banking, porque as transações mais cotidianas, eventualmente, de 1 ou 2 passos apenas, tipicamente o cliente vai preferir fazer. Mas quando ele passa por uma jornada que pode gerar derivações, por exemplo, uma jornada de uma solicitação de aumento de limite de um cartão de crédito e que pode gerar algumas iterações de idas e vindas, essa jornada está disponível 24/7, todos os dias da semana, num aplicativo que ele pode se servir, um bot que pode conduzi-lo ao longo deste processo. Então, a combinação das soluções torna-se muito, muito eficiente. O ponto que eu queria até adicionar em cima do que a da Regina falou é que, de fato, aqui a gente está transitando por um universo onde as nossas concepções, as nossas pré-concepções são desafiadas o tempo inteiro. Então, aqui a gente tem que ter a humildade de interagir com os clientes e perceber quais são as expectativas, quais são as opiniões, qual é o feedback que o cliente nos fornece ao utilizar esse tipo de solução o tempo todo. A gente teve ótimas experiências aqui no banco com esse tipo de interação, de perceber que, eventualmente, aquilo que a gente acreditava que faria sentido para o cliente, o termo usado pelo bot, a forma como ele se referia a um certo produto financeiro, não é a forma que o cliente se refere àquilo. O cliente reconhece aquilo por um outro termo, por uma outra linguagem. Então, de fato, a gente está aprendendo muito aqui. A receptividade é enorme, o volume de iterações tem crescido muito rápido e elas estão ganhando complexidade, mas sempre com esse processo iterativo de testar e aprender com os nossos clientes.
Obrigada, Estevão. A gente vai agora para um rápido e pequeno intervalo comercial e nós voltamos em seguida para continuar essa nossa conversa. Fique com a gente, o nosso painel está muito interessante, ainda tem muita coisa para falar sobre a voz no comando e a ética dos bots. Até já! Na Veritran, oferecemos soluções de nível Enterprise rápidas e efetivas, desenvolvendo aplicativos em tempo recorde com a mais alta qualidade através da nossa plataforma Low Code. Chamamos esta experiência Lightning Speed Solutions. Veritran. Precisa que o seu processo de onboarding de cliente seja rápido e seguro? Avalie a consistência das informações cadastrais dos contatos antes de efetivamente se tornarem clientes. Verifique se o prospect está em compliance e previna-se de possíveis fraudes. Aprove o maior número de clientes com o menor custo e risco possível. Ofereça a melhor experiência de abertura de conta para seus clientes e faça o monitoramento durante toda a sua jornada. Transforme o onboarding de seu Digital Banking com Big Data Analytics. Conheça as soluções Nelway. Dos profissionais fora da área de TI estão construindo seus próprios softwares. Junte-se à No Code Revolution. Com um design intuitivo e workflows inteiramente customizáveis, com o Pipefy você pode criar suas próprias soluções em minutos. Tá esperando o quê? Você sempre tem uma escolha. Escolha se juntar à No Code Revolution. Teste o Pipefy agora. At Temenos, we are passionate about helping banks succeed in the digital era. Varo recently made history by becoming the first fintech to be a fully digital national bank. Part of why we chose Temenos is because it's a cloud-based platform. We are at the forefront of cloud and AI technology. We help banks transform faster and create personal customer experiences. Together, we are making banking better. Como criar serviços financeiros invisíveis e incorporados ao estilo de vida das pessoas? Como criar uma estrutura digital robusta na nuvem para expandir o ecossistema de inovação contínua e fornecer uma proposta de valor unificada? Como conquistar novos clientes aumentando a inclusão financeira com custos menores?
Essa é a nova era dos serviços financeiros e o que você faz pelas pessoas é o mais importante. Isso é Banking 4.x. Lidere a mudança e construa o futuro com a Capgemini. Isso é Capgemini. Minha mãe fala que o trabalho dela tá muito diferente agora. Mas eu nem acho que tá tão diferente assim. Antes ela fazia a reunião com um montão de gente. E agora ela continua fazendo. Continua tendo uma mesa com tudo novinho e vendo de perto o trabalho de todo mundo. Só uma coisa que mudou mesmo. Hoje é ela que visita o meu escritório. Vivo Empresas, soluções personalizadas de home office para sua empresa. 2020 foi um ano muito desafiador para todas as indústrias e não podia ser diferente com o segmento financeiro. Com o crescimento na adoção dos canais digitais, ficou cada vez mais importante para um cliente ser bem atendido. Isso se torna um fator decisivo na seleção e fidelização a uma marca. É importante que as empresas acompanhem essas transformações sociocomportamentais. Adequar-se a essa nova realidade é essencial para as empresas que pretendem se manter relevantes no mercado. Você já sabe, me conhece muito bem. Eu sou capaz de ir, vou muito mais além do que você imagina. Não importa onde você está, nem aonde você quer chegar. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar, de um jeito prático, rápido e seguro. Banco do Brasil, vem ser cliente. Olá, voltamos aqui com o nosso painel sobre os comandos de voz e os bots. Participam conosco remotamente o Arthur de Santos, do Santander, o Estevão Lasanha, do Itaú Unibanco, e aqui comigo no estúdio, Rafael Cavalcante, do Bradesco, e a locutora Regina Bittar, reconhecida como a primeira voz da inteligência artificial do país. Gente, vozes como Google, Siri, a gente já falou um pouquinho disso e vamos retomar. Mas antes eu queria fazer uma pergunta para o Arthur, do Santander. Como é que é o trabalho de vocês para calibrar essa inserção de dados, programação e a reaprendizagem de respostas dos bots, né, para a gente conseguir sempre manter o uso ético desses bots? Porque às vezes a gente vê agressões, coisas indesejadas, né, Arthur? Olha, eu penso que esse tema de ética é cada dia mais relevante, não só para o bot, não só para os bancos, mas para a sociedade como um todo, né? De uma forma objetiva e direta, né? A gente faz essa calibragem para garantir o uso ético com uma atividade que para nós é muito importante, chamada processo de curadoria. Então, a qualidade do bot depende diretamente de como ele é treinado por esse time de curadoria. Para isso aqui no Santander, a nossa inteligência coletiva, que a gente chama de gente, a gente conta com um time especializado que tem foco e dedicação em analisar esse conjunto muito amplo de interações que os bots têm com as pessoas. Para isso, você tem um conjunto bem amplo também de processos, ferramentas e tecnologias criadas especificamente para isso. Nesse processo é onde a gente avalia a assertividade, né? O quanto a gente está, de fato, resolvendo o problema do cliente, onde não está indo tão bem para a gente poder evoluir de uma forma acelerada. E isso por quê, né? Porque os bots e a IA como um todo, ela evolui justamente dessas interações, ou seja, do input que ela tem de interação com as pessoas. E aqui a gente está falando de dezenas de milhões de pessoas em interações com esses bots. Cada uma dessas pessoas com seus valores éticos, sua forma de comunicação. Então, por isso que essa orientação, né, esse treinamento dirigido, acaba sendo tão importante, justamente para a gente evitar qualquer desvio de comportamento do IA, que se a gente pegar a literatura recente, você vê que tem alguns casos aí no mercado que não saíram tão bem. E nesse ponto da curadoria é que onde entra o que eu considero um fator diferencial inevitável do ser humano. Isso por quê? Porque esses treinadores de curadoria são pessoas, são seres humanos. Então, fica aqui claro o quão importante é para que essas pessoas tenham realmente incutidas dentro de si, no seu dia a dia, que elas vivam os valores éticos da organização. Então, os valores éticos da organização se refletem nessas pessoas, que, por sua vez, se reflete no serviço que está sendo prestado. Aqui a gente tem uma frase que a gente comenta, que é as digitais e antes do digital. Ou seja, né, o digital das pessoas de verdade vem antes do serviço digital oferecido para outras pessoas de verdade. Então, se as pessoas da organização não têm valores éticos incutidos no dia a dia, se eles não vivem isso no dia a dia, eu acho que não tem como dar certo. Essa vivência de valor ético que reduz ou minimiza ao máximo, né, qualquer bias, qualquer viés, qualquer preconceito por parte dos bots. Então, se essas pessoas que trabalham na curadoria
não vive essa realidade de ética, de diversidade, de inclusão, de respeito ao indivíduo, né? Se não tiver isso, não dá certo. E quando se tem isso, eu acho que a mágica acontece. Então, o produto, o serviço, os bots passam a ser naturalmente éticos. E, nesse sentido, eu tenho muito orgulho do Santander, dos grandes bancos como um todo, da forma como eles lidam como uma vanguarda nesse tratamento dos aspectos éticos, né? Seja com os colaboradores, com os clientes, com a sociedade como um todo. Aqui a gente vive um mote muito forte nosso, que é simples, pessoal e justo, que eu acho que tem tudo a ver com essa atuação ética dos bots e das nossas interações com os clientes e a sociedade. Obrigada, Arthur. Essa é uma questão muito séria. Regina, você sabia que tem muitas vezes as vozes que estão por trás da inteligência artificial são agredidas, sofrem agressões? Eu queria que você contasse alguma passagem curiosa da sua carreira profissional, se houve reconhecimento da sua voz, se as pessoas perceberem que você era a voz de tal coisa, enfim. Na verdade, eu acho que a memória auditiva ainda é menor do que a visual. Então, só quando você associa a imagem com voz é que ela fica forte, quando isso é muito forte, né? Então, você reconhece a voz de um ator famoso, isso você consegue, e mesmo assim ele tem que estar muito presente no seu dia a dia, porque reconhecer pela voz é mais difícil. Mas eu estava achando super interessante o que ele estava falando, porque eu tive uma experiência completamente diferente. Eu tive uma receptividade, eu estava falando para o Rafael, eu acho que eu sou abençoada. Eu tive uma receptividade até hoje muito amorosa, de todas as formas, no meio digital, né? Eu tinha muito receio disso quando apareceu de quem era aquela voz. Naquela época ninguém sabia como seria a reação das pessoas. E foi a melhor possível. E eu acho que é um fato interessante, desculpa se eu me alongar aqui, mas eu acho interessante eu falar. Na época que eu fiz, não existia esse estudo de UX, né, de User Experience, personalidade do bot, não existia quando eu fiz essa gravação. Então, eu como locutor, eu precisava de um subtítulo, de uma ideia de com quem eu estava falando. E eu conhecia o sistema de TTS através das pessoas com deficiência visual. Então, eu sabia, na minha cabeça, que aquilo ia ser usado para pessoas com deficiência visual. Então, eu tentei passar o máximo de carinho, de prestação de serviço, essa era a informação que eu tinha. E engraçado que eu acho que isso foi o que mais marcou. E eu acho que essa receptividade veio através do público mesmo. Bacana. Ô, Mona, eu acho que o Arthur trouxe uma perspectiva muito relevante, que é a questão da curadoria, né? Existe um aspecto da curadoria que é justamente você tomar conta daquele diálogo, daquela interação que o cliente tem com o seu assistente virtual, né? O primeiro é uma questão de acurácia, entender se de fato o que o cliente está perguntando está sendo identificado e você está conseguindo responder. O segundo é uma questão de experiência, né? Se a experiência que aquela resposta está proporcionando é adequada e é convergente para o que o cliente quer, né? Eu acho que nessa linha se tem um conteúdo muito rico do que é falado com o assistente virtual, né? A gente consegue identificar de maneira muito dinâmica os principais anseios que o cliente tem naquele momento, quais são os pontos de melhoria que tem que ser dado, o que é que o cliente está esperando. E convergente a isso vem um ponto muito importante da ética, né? A gente vê diálogos ofensivos para assistente virtual, né? Diálogos que incorrem em xingamentos, em abordagens absolutamente não convergentes com os valores que a gente tem como sociedade, que o Arthur destacou muito bem, né? E eu acho que, não à toa, isso faz com que, em combinação com iniciativas muito mais amplas de diversidade, de inclusão, a gente, mais recentemente, tenha colocado essa questão da BIA contra o assédio, que é uma convergência de uma série de ações que o sistema financeiro, a sociedade e o Banco Bradesco, em especial, toma, da gente entender que, olha, se tem uma pessoa que está falando aquilo por texto com assistente virtual, imagina o dia a dia de uma pessoa que está na agência, de uma pessoa que está no atendimento. Eu acho que foi com isso que a gente começou a ter respostas mais assertivas da nossa inteligência, da BI, em relação a esse tipo de coisa, e que teve uma repercussão, acho que mais recente, bastante interessante, e convergente com esses anseios da ética, né? Que é justamente uma coisa do nosso dia a dia, da maneira com a qual você, ao identificar que a Bia tem traços, né, femininos de mulher, tem pessoas que fazem agressões de conteúdo absolutamente deplorável, e que a gente precisa, assim, reagir e ser combativo em relação a isso. Muito bom que você tocou nesse ponto, porque o Bradesco até fez uma campanha grande para mostrar que havia muito assédio à Bia, um robô, né, num país onde o feminicídio é tão grande,
você ter esse assédio a uma máquina é muito simbólico, né? Muito significativo, né? Então, muito bom você ter trazido esse ponto aqui para a discussão. Um dos desafios da calibragem dos bots é garantir mais proximidade e empatia em atendimentos com mais complexidade. O Estevão, como é que vocês no Itaú, Unibanco, lidam no dia a dia com esse equilíbrio? Estevão. Bom, já que a gente vai falar aqui de empatia, eu queria então começar parabenizando a Regina pelo comentário que ela fez agora, conhecendo um pouquinho mais da história do trabalho dela, porque acho que ela conseguiu de fato trazer, na forma de colocar a voz, precisão na mensagem que ela estava exprimindo, que ela estava expressando, e acolhimento. Então, conhecendo um pouquinho mais da sua história, acho que explica então um pouco como a gente se sente quando a gente tem interface com soluções que usam da sua voz. Parabéns. Bom, voltando então agora para o contexto da pergunta. O Arthur descreveu muito bem como é o processo de desenvolvimento de um algoritmo de inteligência artificial, um algoritmo de aprendizado de máquina que suporta a operação de um bot, né? Quer dizer, esse algoritmo, ele aprende a partir do que ele vê. Então, todos os dados de iterações anteriores, a forma como foi dito, a forma como foi colocada uma solicitação, qual é a potencial solução para aquela solicitação, tudo isso é o insumo, é o combustível para que o algoritmo aprenda a interagir com o cliente. Então, é fundamental que aquele contexto, aquele conjunto de dados que são o insumo para o algoritmo esteja cercado, esteja observado, né, gerido, curado, como o Arthur colocou, dos valores que a companhia quer impor à solução que ela está construindo. Então, apesar da gente conseguir fazer tudo isso, essa curadoria continua de forma cotidiana, porque à medida que ele vai interagindo com os clientes, novos dados, novas interações vão sendo gerados, e isso vai sendo incorporado à própria inteligência. O algoritmo nunca para de evoluir. E essa curadoria de UX, de linguística, etc., é fundamental para garantir que o que ele está aprendendo, de fato, expressa os valores e a forma como aquela personalidade deve se manifestar quando conversar com os clientes. Agora, tem uma coisa que, de novo, eu já falei um pouco sobre isso e vou enfatizar. O poder aqui é combinar um conjunto de soluções que usam intensivamente tecnologia para resolver uma necessidade do cliente. Então, aqui no Itaú, por mais que a gente tenha evoluído as nossas soluções e elas continuem evoluindo, cada vez mais a precisão de resposta vem aumentando e as capacidades da solução também vão crescendo, se ao final da iteração com o bot, 2 ou 3 tentativas, o cliente não resolveu o problema, o humano entra no jogo. Porque o objetivo não é que o bot vença, o objetivo é que o cliente se resolva. Então, se o bot foi até o seu limite e não conseguiu, ele passa a contar com uma assistência humana que continua a conversa a partir dali, capturando todo o histórico do que já aconteceu e efetivamente resolvendo a questão do cliente. De novo, o foco é no cliente sempre, e a gente vai usar dessa solução como complementar a outras que a gente já tem. Acho que esse é um bom segredo aqui de como gerir uma plataforma de tecnologia que está tão no leading edge aqui, né? Está tão desenvolvida, está tão no que é possível fazer usando tecnologia. Obrigada, Estevão. Nós estamos caminhando um pouco mais para o final do nosso painel e antes de eu encaminhar uma pergunta para cada um de vocês, eu queria retomar essa questão da voz e da emoção. Quando eu te fiz a pergunta, Regina, sobre alguma passagem interessante ou curiosa da sua carreira, eu ia citar uma que me mostrou o quanto a voz humana é importante, né? Eu trabalhei a vida inteira em televisão e numa das vezes que eu estava na TV Cultura, eu fui numa banca de jornal com boné, domingo, óculos, cabelo preso, completamente reconhecível, creme na cara, era um verão, né, aquele sol de verão, e falei na banca de jornal, você tem a Veja aí? E aí tinha uma pessoa do meu lado e ela disse assim, Mona Dorf, Opinião Nacional, que era o nome do programa que eu fazia na TV Cultura. E eu olhei para a pessoa e falei assim, como é que você reconheceu? Ele falou, mas sua voz.
Porque eu falei, podia ser, assim, eu estava ali de short, camiseta, bicicleta, um boné, completamente irreconhecível, né? E aí eu falei, puxa vida, isso é uma coisa do século passado, 20 anos atrás. Mas é interessante como a voz é importante. E antes de começar aqui, eu comentava com a Regina, né? Será que as pessoas, os robôs vão substituir totalmente as vozes humanas? Então eu lanço essa pergunta para você, Regina, e depois a gente faz uma rodada para cada um. Olha, eu acho que o Estevam colocou super bem. Eu acho que até onde o robô pode ir, ele vai e o ser humano depois assume o comando. Aliás, o ser humano sempre está no comando, porque é o ser humano que programa a máquina, que faz a voz da máquina. Então, é o ser humano que está ali. Só está mudando de lugar, porque o que acontece hoje, esse grande medo que a gente tem dos robôs tomarem conta, é porque muitas das funções repetitivas vão ser, sim, substituídas pelos robôs. Então, tem muita coisa que pode ser resolvida com mais eficiência, maior rapidez no atendimento de um bot, pelo robô, pela inteligência artificial. Mas tem muita coisa que tem que ser o ser humano mesmo. Então, eu acho que sim, tem algumas funções que vão ser substituídas, mas no final de tudo, quem está sempre por trás de uma máquina é o ser humano. Então, não tem nada mais importante do que a interação com o ser humano. E eu acho que isso é insubstituível. A gente está com prova disso agora, nessa situação que a gente está vivendo de distanciamento, né, com o Covid, como é importante essa interação com o ser humano. A gente só existe através do outro. Então, eu acho que tem um limite para o bot. Eu acho, né, que boa parte desse crescimento dos bots que a gente vê hoje vem a partir de experiências de interações humanas dentro de serviços tecnológicos, né? Quando a gente pega aplicativo de troca de mensagem instantânea, isso pavimentou a necessidade, a possibilidade de você colocar um bot embarcado lá para justamente fomentar que a pessoa, de manhã, às vezes ela acorda, né, tem lá o grupo de família cheio de mensagem, tem um grupo do futebol cheio de mensagem, e é natural que ela entenda que aquilo pode ser um ponto importante para ela conversar com a gente como banco, né? Ou seja, respondeu a primeira mensagem, respondeu a segunda mensagem, pergunta para a Bia qual é o seu saldo. Isso é um comportamento natural a partir de relações e interações humanas que o cliente tem, né? Acho que não à toa, mais recentemente, a gente colocou uma funcionalidade de disponibilizar informe de rendimentos do imposto de renda na Bia. Foram mais de 8 milhões de pedidos. 8 milhões de pessoas entenderam que, poxa, pode ser que eu pergunte aqui, ela me dê uma resposta que me ajude. E ela disponibilizou esse informe de rendimentos. Então, são a partir de interações e hábitos, de engajamento que você vai construindo, que naturalmente você vai fomentando hábitos naturais, apoiados, como o Estevam muito bem colocou, pela tecnologia. Agora, Rafael, me conta um segredo aqui. A Bia é uma mulher ou várias mulheres? Acho que a Bia é o resultado do trabalho de milhares de homens e mulheres, milhares de indivíduos que trabalham no Bradesco, na indústria, que trabalham arduamente para pavimentar essa entrega. Eu acho que é o resultado dos curadores, é o resultado da pessoa que está lá no dia a dia da agência, falando com o cliente, dizendo, olha, o cliente aqui reclamou que ele não foi bem atendido aqui na Bia, o que é que vocês podem fazer? Eu acho que a Bia é o resultado disso. A Bia, acho que muito mais do que uma persona que a gente faz referência, eu acho que é a consolidação da união tecnológica do espaço da inovação com o propósito clássico e tátil de uma indústria financeira, de servir serviços financeiros para a população. Uhum. Eu gostaria de encaminhar uma pergunta para todos vocês, e vocês também fiquem à vontade na resposta para já deixar alguma mensagem final para o nosso público. Nós falamos muito aqui de estratégias, de comando de voz, de ética, mas o que a gente pode esperar dos assistentes virtuais do futuro? Nossos administradores financeiros, nossas mães, nos lembrando se pegamos o casaco ou tomamos o remédio. O Rafael falou já um pouco da Bia, eu vou deixar ele por último, então passo primeiro a palavra aqui para o Arthur De Santis e depois para o Estevam, e Regina e Rafael. Olha, pensar onde é que ele vai chegar daqui para frente é difícil, né? Porque a tecnologia evolui de uma forma muito rápida, né? Mas é algo que a história tem mostrado para a gente, que qualquer tecnologia ela só segue evoluindo enquanto ela for relevante para as pessoas. Então, enquanto as pessoas estão engajadas com aquilo. Eu acho que os bots seguirão relevantes, então por isso vai seguir evoluindo.
E como eu penso que eles podem evoluir, né? Eu penso aqui em alguns eixos de evolução. O primeiro, acho que é aumentar dramaticamente o volume de funcionalidades, né? Sair desse mundo só de responder pergunta e passar a realmente resolver problema, fazer transação, como foi me colocado aqui, eventualmente trazer até em forma de rendimentos. O segundo, eu diria que é mudar um pouco o paradigma do papel de atuação. Ele deixar de ser aquele papel mais passivo, responsivo, e passar a ser proativo, consultivo, resolutivo. Então, fazer uso da riqueza tão grande de informações que a gente tem, do cliente, de onde ele está, do que ele tem feito, do que outras pessoas têm feito, para poder não só responder, mas se antecipar a alguma necessidade e passar a fazer sugestão. Um outro ponto que eu acho que dá para evoluir aqui, e bastante, tende a evoluir bastante, foi bem colocado aqui pelo Estevam, é o bot não ser um canal estanque, ele ser parte de um todo muito maior, que é o atendimento do cliente. Então, ele provê inputs e recebe inputs de mais canais, seja mobile, seja rede de agência, seja o canal remoto, contact center, ele ter essa troca entre os canais, né? E o último, tem muito a ver com a forma, né? É a gente aumentar realmente a fluidez das jornadas, das interações, para que você possa interpretar de uma forma muito mais rápida e fácil, seja texto, voz, imagem, documento, e poder atender o cliente da forma que ele melhor prefira e com muito mais assertividade e humanização nesse sentido, né? Eu acho que seguindo dessa forma aqui, até fazendo meu fechamento, né? Não dá para imaginar como é que vai ser daqui 5, 10, 20 anos, né? Antes de vir para cá, eu estava lembrando, há 20 anos atrás, mais ou menos, todo mundo aqui vai lembrar, né? Foi quando surgiu o app, então era o celular com aquela telinha preto e branco, eram os primórdios da internet do celular, e todo mundo ficava encantado de poder buscar o saldo no seu celular, já era uma coisa incrível. E naquele momento, lá 20 anos atrás, a gente jamais ia imaginar como é que a gente está hoje, 20 anos depois, que ponto a gente teria chegado. Fazendo uma reflexão aqui para todo mundo, então, imagina daqui 20 anos como é que vai ser. Tem grande chance de a gente não ter a menor ideia do quão avançado a gente estará daqui 20 anos, né? Em 2041, como é que a gente vai estar. Obrigado, viu? Obrigada, Arthur. Estevam, queria te ouvir. Muito, muito bom, muito bem colocado pelo Arthur aqui. Então, já me despedindo aqui, queria agradecer pelo altíssimo nível aqui das conversas, foi ótimo. Acho que conseguiu tangibilizar para os nossos clientes, para o pessoal que está acompanhando aqui o evento, o quão complexo é desenvolver uma tecnologia desse nível e o quão avançado o Brasil já está. Então, queria agradecer pelo convite aqui, cumprimentar os meus colegas aqui, porque foi uma ótima discussão. Pegando aqui o ponto do Arthur, acho que o Arthur fez um mapeamento inteligente aqui, quase que exaustivo do que tem de potencial para a evolução, né? E tentando ser complementar aqui, eu acho que hoje, pensando no nível atual da tecnologia, a questão de contexto e memória para os bots é um desafio ainda, que permitirá você mimetizar a conversa com um bot como você faz com um humano. Então, você faz uma primeira pergunta, ele te responde, como é o nome de tal pessoa? X. Qual é o endereço dela? Ele tem que entender que isso se refere à pergunta que ele acabou de responder. E imagina que essa sequência de questionamentos, ela pode derivar por vários caminhos e ter essa memória de perceber que isso continua se relacionando a entidades que foram discutidas há alguns minutos, é uma capacidade muito natural para o humano e muito menos natural para um algoritmo. A Regina foi perfeita quando disse, né, que, no fundo, o comportamento que a gente vê nos algoritmos é a expressão do conhecimento humano, de gerações, de milhares de pessoas, materializada num algoritmo que tenta mimetizar o comportamento humano. Então, para mim, a última fronteira, a próxima fronteira dos algoritmos de inteligência artificial é tentar incorporar criatividade. Criatividade é algo que só os humanos têm. Os algoritmos de inteligência artificial, por mais avançados que sejam, ainda não conseguem ter criatividade. Essa é a próxima fronteira. Pensando ali no horizonte de tempo que o Arthur mencionou, 20 anos, me parece bem razoável que a tecnologia vai evoluir nesse sentido. Opa, gostei de ouvir isso, Estevam. Não é? Não é? A gente estava falando lá fora, né, Regina, antes de começar, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Olha, eu queria agradecer o convite por estar aqui com uma turma tão grande de experts. É uma honra para mim estar aqui, viu, Mona? Obrigada pelo convite. Só para diferenciar, eu vou falar da voz, né? Por favor. Eu acho que talvez um próximo passo, assim, não muito longe, eu não sei, vai ser realmente eliminar um pouco o uso da parte visual, da interface
de interação entre o homem e a máquina ser muito mais a voz. Então, você não precisar, como a gente já tem hoje o fone de ouvido e a gente sai falando sozinho, ligue para tal, faça isso. Então, você acaba não precisando da tela para se comunicar. E eu acho que a utilização da voz como interface de comunicação deve aumentar gradativamente nos próximos anos mesmo. Agora, Regina, um mistério e uma curiosidade que eu tinha e que o Rafael não me esclareceu ainda sobre quem é as vozes, quem é a voz que está por trás da Bia, ou as vozes, né? Eu queria te fazer uma pergunta parecida. Entrevistando uma vez o presidente da Amazon, eu perguntei quem era a voz do Siri, como é que eles compunham, como é que... Você perguntou para a Amazon sobre a Siri? Não. Não, né? Não, da outra assistente virtual, da Alexa. Eu falei, mas como é que vocês fazem a voz da Alexa? Como é que a Alexa... Aí eu queria que você contasse, porque ele falou que eram várias... A pessoa grava um monte de palavras para depois compor várias frases. Como a gente pega o alfabeto e mistura com uma sopa de letrinhas. É isso mesmo? Não são necessariamente palavras. Isso é uma URA antiga. URA é uma unidade de resposta audível. Ela existe ainda hoje, então quanto mais banco de vozes, quanto mais voz você tiver, quanto maior essa gravação do profissional, maior vai ser a possibilidade da inteligência artificial ser mais humana, porque você tem um volume maior. Então, a gente tem 2 sistemas, mais ou menos, né, Rafael? Eu não sei. Gente, se eu estiver falando errado aqui, Estevão, por favor, me corrijam. A gente tem a unidade de resposta audível, que são frases, são blocos que respondem a uma pergunta, que respondem a um comando, e a gente tem o text-to-speech, que é o TTS, que aí você já grava textos. E como é a mágica da coisa, não me pergunte, porque eu não sei. Rafael, consegue esclarecer? Eu acho que basicamente, né, você tem um conjunto, né, de textos, né, de frases, em cima do qual você tem uma capacidade de transcrever, né, para a voz, levando em conta aspectos de conectividade das palavras daquele texto, né? Ou seja, naturalmente, quando a gente fala, a entonação que a gente dá ao terminar uma palavra, embora inconsciente, está associado à próxima palavra que está, se é uma final de frase, etc. Então, essa maneira de se colocar como TTS tenta embarcar esse tipo de coisa para deixar o speech, a voz, de maneira fluida, associada ao texto, né? Deu para a cara da Mona. Eu acho mais ou menos... Mas o mais importante é garantir que você vai escutar uma voz que vai dar para entender, vai ser agradável, vai entregar o que você espera. Você sabe que eu vejo nas mensagens de WhatsApp um monte de gente que escreve assim: não me mande um áudio, me mande uma mensagem. No meu WhatsApp, no meu status, está escrito assim: não me mande uma mensagem, me ligue. De tanto que eu acho que a gente se habituou a escrever pelos dedos, né, e a falar pelos dedos, e a gente quer ouvir a voz, porque a voz é o calor, a voz é a emoção, né? A gente comentava lá de uma vez, num grande momento profissional da minha vida, que eu ia ter um encontro com minha chefe, eu perdi a voz naquele momento. E a gente perde a voz quando a gente está muito emocionado, quando a gente passa por uma emoção muito grande, né? É um momento, porque a voz é isso, ela tem essa magia, né? A voz são ondas que a gente emite, né? É uma onda, são vibrações. Então, é energia pura que a gente está emitindo de todo o corpo inteiro está falando. E essa vibração chega na outra pessoa e ela recebe. E é muito mais do que só um timbre, é muito mais do que a voz em si. Dentro dela você consegue sentir absolutamente todas as emoções que entram no nosso subconsciente. Pode não ser claro, mas eu percebo o que você está querendo dizer, mesmo que você diga uma palavra completamente diferente da sua intenção. Se eu estiver prestando atenção, eu consigo perceber. Isso é fantástico, isso é magia pura, né? Bom, a gente quer agradecer aqui, já em nome da Febraban, agradecer a atenção de todos vocês, a disponibilidade de vocês de trazerem para o SEAB Febraban 2021 essa conversa direta com todo esse público que sempre nos acompanha. Muito obrigado a todos os nossos convidados, nossos participantes desse segundo painel. Ainda tem muito conteúdo pela frente. Fiquem com a gente, porque você vai aprender muita coisa, porque a aceleração digital está trazendo cada dia uma novidade. Até já!